A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que acompanham o nosso canal. Amados irmãos, essa passagem é muito rica, que é a passagem já após a crucificação de Jesus, que Lucas descreve com detalhes. Marcos não é bem rápido, é somente 2 versículos. O Evangelho de João também não detalha, nem o de Mateus. Apenas o de Lucas é que ele tem essa passagem, que é muito conhecida, onde tem os 2 discípulos que vão para o caminho de Emaús. Essa passagem se encontra lá em Lucas 24, capítulo 24, a partir do verso 13, onde ele diz que eis que no mesmo dia iam 2 para uma aldeia distante, de Jerusalém, cerca de 60 estádios. Ou seja, cada estádio, essa medida de distância, ela tem uma medida de 185 metros, aproximadamente isso. Então era em torno de 10 a 11 quilômetros, de distância. E eles iam para essa cidade chamada Emaús, ou Emaús. Os estudiosos falam que é a mesma cidade onde nasceu o profeta Samuel. Enfim. Mas o que nós temos aqui, amados irmãos, a princípio, foram que os 2 discípulos, eles retornavam. Uns estudiosos falam que eles estavam retornando para Emaús. Mas eles não perceberam quem caminhava ao lado deles. Eles não perceberam um dos maiores acontecimentos de uma importância tremenda em toda a história da humanidade, que foi justamente a ressurreição de Jesus Cristo. E esse mesmo Jesus Cristo andava lado a lado com eles, e eles não reconheceram Jesus no caminho ao qual iam para Emaús. Eles não conseguiram reconhecer Jesus Cristo caminhando lado a lado com eles. Talvez decepcionados, com os problemas e de tudo que havia acontecido, porque aquilo ali não foi um evento comum, a crucificação de Jesus. Toda aquela nação ficaram sabendo da crucificação de Cristo. Então não foi um evento comum. Primeiramente, que era a Páscoa. É a festa mais importante, a festa judaica mais importante até hoje é a Páscoa. O livro de Moisés menciona 3 festas importantes. A festa do Tabernáculos, ou festa das tendas, e a Páscoa é a mais importante delas. Então vinham pessoas de todos os cantos ali daquela região, iam para Jerusalém. Então uma porção de pessoas, centenas de milhares de pessoas, ficaram sabendo da crucificação de Cristo. E pode ter sido também o caso desses 2 discípulos, que um é mencionado na palavra de Deus como Cleófas. Pode ser que eles estavam retornando a Emaús, pode ser que eles eram daquela cidade, e já tinha encerrado a festa, com que já estava a encerrar, que no caso era o domingo de Páscoa, Mas eles, na minha humilde opinião, amados irmãos, eles estavam na direção errada. Eles estavam indo para o lado errado. Eles poderiam ter ficado com os cristãos em Jerusalém, ter ficado em comunhão com o seu povo, com outros cristãos ali em Jerusalém, para renovar suas esperanças, para realmente aguardar o cumprimento das palavras de Cristo, que ele falou que iria ressuscitar ao 3º dia. E eles estavam indo numa direção oposta a tudo aquilo ali. E eles continuaram com os olhos, a palavra de Deus fala que eles estavam com os olhos fechados. Eles não reconheceram que Jesus estava caminhando ao lado deles.
E aí, tanto é que Jesus, antes deles encostar, né, de Jesus, assim, emparelhar com eles, na palavra comum, então Jesus já vinha alguns passos atrás, e a gente tem aquela impressão que a gente olha para trás, né, isso como se fosse alguém nos acompanhando. Aquela sensação que alguém está nos acompanhando. Então, naquele ponto, Jesus já escutava o que eles estavam trocando ideias, eles estavam conversando ali. O que vocês conversam? E aí eles dizem: ora, tu não estás sabendo o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? És tu o único peregrino em Jerusalém, ó, o único peregrino. Quer dizer, então, que é como eu falei, toda aquela região ali estava sabendo, porque era Páscoa. E a palavra, segundo a lei judaica, né, a lei de Moisés, eles mandavam que vocês fossem pelo menos uma vez no ano participar dessas 3 festas, como está mencionada lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 14. As 3 festas está mencionada lá. Então todo aquele povo ali, pelo menos uma vez no ano, Moisés pedia que eles fossem a Jerusalém justamente comemorar essas 3 festas. E ali, no caso, era da maior festa, era Páscoa. Por isso que eles perguntaram: e tu és o único peregrino em Jerusalém? E tu não prestaste atenção no que aconteceu? Porque não prestaram atenção foram eles. Ó, Cleopas, inocentemente tu não reconheceste o Mestre, o nosso Salvador, Jesus Cristo, caminhando ao teu lado, e tu, cego, talvez preocupado com teus problemas, talvez frustrado, e não reconheceste Jesus, o Nazareno, caminhando, ressuscitado ao teu lado. E Jesus, na sua sabedoria, disse: não estou sabendo o que aconteceu. E aí Cleopas e com quem estava com ele, né, o outro companheiro dele, ou até mesmo uma mulher, a palavra de Deus não menciona, ou sua esposa mesmo não menciona quem era, com quem Cleopas estava caminhando. A palavra de Deus menciona que apenas eram 2 de seus discípulos. E Cleopas começa a contar a Jesus o que Jesus já sabia. Era um grande profeta, que obrou diversos milagres, que foi condenado, que foi para os sacerdotes, eles o condenaram, crucificaram e o mataram, e começou a contar tudo aquilo ali. E Jesus: ora, nécios, né? Ou homens de pouca inteligência, podemos dizer assim, ou homens ignorantes, será que tu não lestes as Sagradas Escrituras mais atrás? E a palavra de Deus fala que Jesus começou a falar desde os profetas, né? Desde Moisés, Isaías, Daniel, até chegar ao tempo dele. E Jesus confirma tudo aquilo ali, que diz: ora, tu não lestes que tudo aquilo ali ele teria que passar, como foi mencionado nos livros dos profetas lá fora? E a palavra de Deus fala que ele mencionou as Escrituras Sagradas até o tempo de Jesus. Mas Cleopas não reconheceu com quem estava andando, até que chegaram ao vilarejo. E quando chegaram, né, na aldeia para onde eles iam, Jesus, né, continuou como se fosse para mais longe. Quer dizer, como se os dois, né, ele se inclinasse ou para a direita ou para a esquerda, né, e Jesus continuou o seu caminho. Os dois saíram, né, do caminho, como se fosse para adentrar em algum recinto, em algum outro caminho. Jesus continuou. Tanto que eles disseram assim: ora, fica conosco aqui. Aí no versículo 29 do capítulo 24 de Lucas diz assim: e eles os constrangeram, quer dizer, eles insistiram: não, fica conosco. Acredito, claro, que foi pelo conversar de Jesus, pela sua mansidão, pela sua voz, mas eles ainda não reconheceram que era o Cristo. E a palavra de Deus diz que eles constrangeram uma coisa, eles insistiram: não, já está tarde, é perigoso andar por essas estradas, fica conosco, porque já é tarde, né? E já declinou o dia, quer dizer, já estava entrando a noite. E ali Jesus aceitou e entrou para ficar com eles. É o mesmo versículo 29. E aconteceu que quando eles estavam na mesa, Jesus, tomando o pão, abençoou e o partiu. E aí é como se eles tivessem caído a venda dos olhos
tivesse retirado a escama do olho e ali houve-se a graça, e só assim, no versículo 31, que dizia: abriram-se os olhos e eles o conheceram, que era o Cristo. Mas será que tinha que ser apenas no partir do pão foi que eles reconheceram Cristo? Somente ao partir do pão que nós vamos reconhecer que Jesus é o Cristo, é o caminho, a verdade e a vida, é o pão da vida. É só assim que eles reconheceram. E o versículo 31 diz que abriram-se então os olhos, mas aí Cristo desapareceu-lhes diante dos olhos. Então, para muita gente, infelizmente, a gente só reconhece Cristo com o partir do pão, com algumas bênçãos que Deus despeja sobre nós. Às vezes é a assinatura de um contrato, é a assinatura de um papel, é um carimbo em tal lugar que às vezes você precisa, é uma bênção, é um filho que foi alcançado, que entrou em determinada faculdade. É assim que somente a gente reconhece. É com o partir do pão que a gente reconhece que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus caminha ao teu lado. Infelizmente, amados, tem muitos no nosso mundo que pensam assim. Dessa forma, é estreito nós nos aproximarmos de Jesus, nós tirarmos as nossas vendas e aproximarmos de Jesus. Nós temos que caminhar com Cristo, temos que tirar a venda dos olhos e caminhar com Cristo todos os dias, estando na mesa, estando caminhando, estando em Jerusalém, estando em casa, estando no carro, onde nós estivermos, nós temos que caminhar com o coração em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? E ali eles ficaram tão maravilhados que eles retornaram para Jerusalém, de onde eles não deviam ter saído. Eles deviam estar com os cristãos, com seus irmãos, em comunhão, em aguardo das palavras que o próprio Cristo diz, que ao terceiro dia eu ressuscitarei. E assim eles foram ter com os 11, eles voltaram para a congregação, e ali eles foram comentar o que tinha acontecido no caminho. Amém, meus irmãos? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue caminhando ao lado dos meus irmãos, dos vossos irmãos. Que Deus abençoe a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Fiquem todos na santa graça do Senhor Jesus.